Capítulo 5 de A Gênese, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, vamos entender como Kardec, após estudar o assunto, explicou esse tópico. Você já imaginou como a humanidade enxergava o universo antes da ciência, antes da astronomia, antes de qualquer conhecimento científico? O capítulo 5 de A Gênese de Allan Kardec nos leva a essa viagem. Mas é muito importante entender um detalhe histórico fundamental. Kardec estava escrevendo para leitores que, em sua maioria, tinham pouco ou nenhum conhecimento científico. Por isso, nesse capítulo, ele recorreu às ciências do século XIX, a astronomia, a física, a geologia, usando os conceitos científicos da época, muitos dos quais hoje já foram superados. Essas explicações não são doutrina espírita, mas parte da pesquisa histórica e científica que Kardec utilizou para contextualizar o tema. Nas obras de Kardec, ele distingue claramente o que vem dos espíritos e o que vem da ciência humana do século XIX. E este capítulo é um exemplo perfeito dessa metodologia. No princípio, o único instrumento que o ser humano tinha eram os olhos. Sem conhecer as leis da física, ninguém tinha como supor que a Terra se movia. Afinal, o Sol parecia nascer de um lado e desaparecer do outro. A conclusão natural era: o Sol gira ao redor da Terra. A Terra é imóvel. A ideia de que a Terra fosse esférica parecia absurda. Como alguém poderia viver de cabeça para baixo no outro lado do mundo? Com esse pensamento, a Terra era vista plana, circular, limitada por uma grande abóboda sólida, o firmamento. As estrelas eram vistas como pequenos pontos luminosos pendurados no céu, como lamparinas. E claro, se tudo parecia tão pequeno comparado à Terra, era natural acreditar que a Terra era o centro e o objetivo de toda a criação. Essas ideias ingênuas sustentaram as religiões e cosmogonias antigas por séculos. A cosmogonia era um princípio religioso, místico ou científico que se ocupava em explicar a origem, princípio do universo. Com o tempo, vieram as primeiras mudanças. Os sábios começaram a observar o céu com mais atenção. Eles perceberam que certas estrelas tinham movimentos próprios e a elas deram o nome de planetas. A estrela polar parecia imóvel enquanto as outras giravam ao redor dela. A posição das constelações mudava conforme a latitude e as estações. Essas observações abriram caminho para três descobertas fundamentais. Tales de Mileto descobriu a esfericidade da Terra e a causa dos eclipses. Pitágoras afirmou que a Terra gira sobre si mesmo e em torno do Sol. Hiparco predisse eclipses e calculou movimentos celestes. Mas essas descobertas levaram 2000 anos para chegar ao público. É muito tempo. Por volta de 140 a.C., Ptolomeu criou um sistema bem complexo. A Terra no centro de tudo, cercada por 11 céus concêntricos, que possuem o mesmo centro que a Terra. Cada céu carregando um astro, e acima de tudo isso, o Empírio, que era a morada dos bem-aventurados. Esse sistema dominou o mundo civilizado por cerca de 15 séculos.
No século XVI, outra revolução aconteceu. Copérnico retomou a ideia de que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema. Mas a grande virada veio com Galileu. Ele inventou o telescópio, descobriu satélites de Júpiter, provou que planetas não têm luz própria, mostrou que são esferas como a Terra. Suas descobertas fizeram o sistema antigo desmoronar. Um instrumento óptico derrubou milhares de anos de crenças. Por defender o heliocentrismo, a Terra gira em torno do Sol, a Igreja condenou Galileu por heresia, porque sua teoria era contra a interpretação literal da Bíblia na época. A Igreja Católica só reconheceu a validade de sua teoria após 300 anos, em 1922. Como disse Kardec, se uma religião está de acordo com as leis da natureza, não tem nada a temer do progresso. Se ela se recusa a avançar, a ciência avança sozinha. A partir dessa revolução, o universo se amplia. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra. O Sol passou a ser entendido como uma estrela. As estrelas se tornaram sóis espalhados no espaço infinito, cada uma delas possível centro de novos sistemas planetários. As constelações, somente efeitos de perspectiva, porque se viajássemos até elas, suas formas desapareceriam. Depois vieram outros estudos para mostrar as leis que sustentam o cosmos. Kepler nos trouxe as leis dos movimentos planetários. Newton descobriu a lei da gravitação universal. Laplace ofereceu para nós a mecânica celeste. A astronomia passou a ser uma ciência rigorosamente matemática. E aí chegamos ao ponto decisivo de Kardec. A verdadeira grandeza de Deus não está no milagre, mas na lei. A criação não é mágica, instantânea ou arbitrária. Pelo contrário, é regida por leis simples, sublimes e imutáveis. A ciência não contradiz Deus. Ela revela como Deus opera. O Espiritismo aceita essas descobertas e as integra à doutrina, retirando os fenômenos do sobrenatural e mostrando que o universo é vida, movimento e harmonia. O progresso humano abre portas. E Kardec nos convida a olhar o céu não como um mistério inacessível, mas como uma obra grandiosa, governada por leis perfeitas. O capítulo 5 é isso, uma ponte entre a ignorância antiga, a ciência moderna e a compreensão espiritual do universo. Se gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. Até o próximo!